Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a decisão de Roberto Firmino, alvo de propostas de clubes brasileiros. Ele já se decidiu sobre o que fazer nessa janela de transferências. Preciso te atualizar também sobre Breno Bidon. Será que o meio-campista corintiano volta do Sul-Americano depois de fazer sucesso com a camisa da seleção sub-20? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre Romarinho, que vai jogar no Al Rayyan do Catar, informação que você já havia ouvido por aqui. O atacante brasileiro de 34 anos de idade havia ficado livre na semana passada, tinha proposta do Al Sadd, mas escolheu jogar ao lado de Roger Guedes na equipe de Arthur Jorge. Preciso te contar agora sobre o Corinthians e a suposta treta entre Memphis Depay e Rodrigo Garro pela camisa 10. Essa história começa por conta do contrato do Garro, ou melhor, do Memphis Depay. O Garro é o camisa 10, fez temporada passada bem legal, mas no acordo entre Corinthians e Memphis Depay, há a previsão de que o Memphis passaria a usar a camisa 10 nessa temporada se ele assim quisesse. E o Memphis pediu para utilizar 10. Dessa maneira, o Corinthians vem trabalhando nos bastidores por uma substituição, para que o Garro fique com a camisa 8 e o Memphis passe a usar a 10. Qual foi a estratégia montada pelo Corinthians para tentar minimizar uma possível chateação do Rodrigo Garro? O Corinthians tem reforçado a ideia de que a camisa 8 é super importante na história do clube, lembrando de outros jogadores super vitais que vestiram tal número, Sócrates, Renato Augusto, entre outros. Dentro do Corinthians vem a informação de que não há celeuma, briga ou disputa nenhuma entre as partes, que o Garro entendeu a situação envolvendo o Memphis, cedeu a camisa 10 e vai vestir a camisa 8. Resta saber como é que isso vai se dar de fato a partir da primeira entrevista do Rodrigo Garro, que já até tinha condição de voltar a jogar pelo Timão nessa quinta-feira, mas será poupado para não enfrentar um gramado sintético. O Rodrigo Garro que vem se recuperando de dores no joelho e deve estrear em próximas rodadas. Para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada, você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras, apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martinez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká que estava emprestado acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Hora de falar sobre Breno Bidon. A pergunta que não quer calar para o torcedor do Corinthians é: será que o meio-campista alvinegro que faz sucesso com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 volta? A resposta é sim, até porque as principais ligas na Europa já têm mercados fechados. A janela de inscrição nas principais competições europeias se encerrou em 31 de janeiro. Mas isso não significa que o Breno Bidon ficará por bastante tempo no Corinthians. A boa fase com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 tem gerado ainda mais visibilidade ao atleta. Recentemente, o Sporting e o Benfica entraram em contato com representantes do Bidon para entender as condições de um negócio para a metade do ano.
O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, já admitiu que precisa vender um grande atleta no meio do ano para poder colocar as contas em dia, e Yuri Alberto e Breno Bidon hoje são os jogadores mais valiosos. Vale a lembrança de que o volante formado na base tem multa rescisória para o cenário nacional de 370 milhões, a multa para o exterior é de 100 milhões de euros. Mas essa multa só serve como uma segurança. Ninguém imagina que uma negociação possa girar nesses termos. O Corinthians pretende, sonha em negociar o Bidon por 25 milhões de euros, que equivalem a 150 milhões de reais. Só para completar sobre o Corinthians, Hugo Souza, que foi o herói no empate 1-1 contra o Palmeiras, ao defender um pênalti do Estevão, reclamou do comportamento do time. Ele entende que o Corinthians não pode jogar da forma como atuou, passivo, pouco agressivo e aceitando a pressão do adversário. Para completar, o Hugo ainda criticou o Yuri Alberto, expulso depois de 2 cartões amarelos tolos. Primeiro, ao comemorar seu gol, ele chutou a bandeirinha do Palmeiras, a bandeirinha de escanteio, depois simulou uma falta e tomou o segundo cartão amarelo. Para completar, Rodrigo Garro deve ganhar alguns minutos contra o São Bernardo, do jogo de domingo, na Neoquímica Arena, à volta do meio atacante, que se recuperou de uma lesão no joelho. Vou falar sobre o futuro de Roberto Firmino. O atacante brasileiro de 33 anos de idade foi alvo nos últimos dias de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entre outros, mas decidiu permanecer na Arábia Saudita. Essa decisão tem a ver com a questão financeira. Seu contrato no Al-Ahly só se encerra em junho de 2025 e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A fase já não andou tão boa quanto hoje. Hoje ele tem jogado como titular absoluto, tem feito gols, foram 3 gols nos últimos 4 jogos. Só para explicar que nessa temporada, 25 partidas, 9 gols e 5 assistências. Ele até cogitou voltar ao Brasil por agora, mas dependeria de uma rescisão de contrato com a Al-Ahly. Algo que não seria fácil, não vai haver tempo hábil até 28 de fevereiro. Dessa maneira, o Firmino optou por ficar pelo menos até a metade do ano, quando vai se sentar à mesa com dirigentes do clube saudita para definir seu futuro. Firmino, que seria um alvo do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes, embora tenha a curiosidade dele já ter se declarado torcedor do Corinthians e com vontade de realizar o sonho de infância de jogar no clube do coração. Está perguntando sobre Jubal no Corinthians. Deixa eu ver onde é que surgiu a primeira pessoa a falar sobre Jubal. Quem me mandou foi o Rodrigo, que está sempre assistindo as lives. O Rodrigo mandou uma postagem dizendo que o Jubal aqui, ó, Yair Yugut, que é um cara que cobre mercado internacional, então ele escreveu que o Corinthians consultou o Jubal para se cercar sobre a situação do zagueiro que está na França. Ele poderia chegar ao Brasileirão firmando um pré-contrato. Não tem proposta oficial, mas o Auxerre contará com ele até o fim da temporada. Bora explicar um pouquinho da situação do Jubal. Não sei se vocês vão lembrar, mas o santista certamente se lembra. O Jubal é um zagueiro que surge no Santos, não tem tantas oportunidades, vai jogar em Portugal, joga por times pequenos até que ele chega ao Auxerre. Isso foi há 4 anos. Titular absoluto no Auxerre, fala francês fluentemente, é capitão do time, 31 anos de idade. O contrato se encerra em junho desse ano, 30 de junho. E o Corinthians foi um dos clubes que sondaram. O Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Fortaleza. Se o Jubal forçasse a barra, até pela relação que ele tem com o dirigente do clube, talvez ele até conseguisse a rescisão automática e antecipada. Mas o Jubal não quer sair pela porta dos fundos por conta de toda a história que tem no clube. Então a tendência é que ele fique até junho e use esse período de últimos meses no Auxerre para fechar o contrato da vida dele. Ele, com 31 anos de idade, entende que não vai ter a oportunidade de assinar um contrato mais vantajoso do que o atual. Então, por isso, ele vai pedir uma compensação financeira importante, salário, sei lá, acima de 500 mil mensais. O Corinthians é um daqueles que sondaram, embora sem proposta, tá? Perguntando sobre alguma novidade de Breno Bidon. Erivelto, como a janela na Europa já fechou, não dá para imaginar que ele possa ter propostas por agora. Mas a tendência é que o Bidon seja negociado na metade do ano. Com informação importante, o Corinthians foi um dos clubes brasileiros que consultaram a situação de Jubal, zagueiro de 31 anos de idade, formado na base do Santos, com passagem pelo futebol português e que faz sucesso no Auxerre da França. Ele está lá desde 2020, hoje é capitão do time e tem contrato só até a metade do ano. O Jubal tem convicção de que está diante da chance de fazer seu último grande contrato da carreira. Até por isso, pretende aguardar mais um pouco para ter noção de todas as propostas para escolher a melhor. O Corinthians, o Grêmio, o Internacional e o Fortaleza foram alguns dos clubes que buscaram informações sobre o Jubal na janela de janeiro. Se o Jubal forçasse a barra,
ele até conseguiria deixar o Auxerre, mas ele não quer sair pela porta dos fundos, então deve ficar no Auxerre até a metade do ano, e aí livre no mercado, ele e seu empresário vão escolher o próximo passo. O Corinthians tem chance de contratá-lo, mas vai precisar melhorar sua proposta, até por conta de toda a condição que o atleta tem, jogador que também é pretendido por times do Oriente Médio. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Vale a lembrança de que o Jubal, além de bom zagueiro, evoluiu bastante na parte tática e tem marcado vários gols no futebol francês. O Auxerre disputa a primeira divisão e hoje briga para se manter na elite do futebol francês. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Um abraço e vamos com